iniciando a gravação. Bom, vamos lá, deu certo. Vamos conversar aqui um pouco hoje sobre o agravo em execução, tá? Rapidamente aqui falando, o processo penal, ele se desenvolve em duas partes. Deixa eu escrever aqui, agravo em execução. Então, o processo penal, ele acaba se desenvolvendo em duas partes. Vocês podem perguntar, ou virar para mim e falar, pô, você tá maluco, né? Naquela primeira aula que você deu, você falando a respeito das fases do processo, você falou em um monte de fases, né? Eu falei para fins meramente didáticos, né? Então, nós temos processo penal, como eu já disse, dividido em duas partes. Uma primeira fase, ou duas fases, como você quiser. A primeira fase é chamada de fase de conhecimento. Essa fase de conhecimento, ela vai desde a denúncia, tá? Então ali eu tenho a fase de conhecimento da denúncia, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, desde a denúncia até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nós temos isso que é chamado de fase de conhecimento. E aqui nós temos uma segunda fase, tá? Que é a chamada a fase de execução. A fase de execução. E a fase de execução aqui, ela se inicia com a recepção da guia de execução. Tá? Então, ela vai iniciar a fase de execução com a recepção da guia de execução. Ou então, se nós estivermos falando de pena de privativa de liberdade, vai ser com a expedição aí da guia de recolhimento. Guia de recolhimento. Aqui, então, inicia-se a segunda fase, tá? Inicia-se essa segunda fase, e aqui isso vai terminar, né? Essa segunda fase, ela inicia-se aqui e termina com a extinção da punibilidade. Então, nós vamos ter aí até a extinção da punibilidade. São as quatro grandes fases que nós temos, as duas grandes fases que nós temos no processo penal. E aqui, a extinção da punibilidade, as hipóteses de extinção da punibilidade, nós temos as hipóteses lá do artigo 107 do Código Penal e além do cumprimento da pena aqui, do cumprimento integral da pena. Bom, nós temos que, feita essa ressalva aqui, essa parte introdutória, quando nós falamos em agravo em execução, nós temos que verificar duas situações. A primeira é que nós temos o Código Penal, e o Código Penal, ele é lá de 1940, tá? E o Código de Processo Penal de 1942, o CPP. E a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210, ela é de 84. Veja, então, muito depois do Código Penal, do Código de Processo Penal. E a LEP, ela foi responsável, então, por fazer uma reforma nessa parte de execução de pena, no que constava aí do Código Penal e o Código de Processo Penal. De forma que nós temos lá o livro 4, por exemplo, vocês dão uma olhada lá no livro 4
do CPP, ele está praticamente todo revogado pela lei de execuções penais. Então, uma vez que a lei de execuções penais, aqui, ela entra em vigor em 1984, ela traz em seu bojo uma nova possibilidade de recurso que até então não era previsto, né? E essa possibilidade está justamente no artigo 197, que é o agravo em execução. É o que nós estamos tratando aqui hoje. Um agravo em execução, que tem a sua previsão legal no artigo 197 do Código da Lei de Execuções Penais. A primeira coisa que eu quero que fique claro para vocês, que vocês guardem, é a seguinte: não existe, e isso aqui é uma, talvez, não uma dificuldade, tá? Não existe um rol de situações que cabe o agravo em execução. É diferente, pessoal, do RESE. Você pegar o RESE, você vai lá no artigo 581. Lá no artigo 581 estão as possibilidades, estão as previsões de que as situações que das decisões que o juiz emite, que cabe recurso em sentido estrito. E além daquilo ali, nós temos a situação lá do Código de Trânsito Brasileiro e da lei do crime de crimes contra crime do jogo do bicho, né? E dos crimes cometidos lá por prefeitos contra a administração pública, que cabe o recurso em sentido estrito. Agora, aqui no agravo, nós não temos. Se você pegar o artigo 197, o artigo 197, ele vai falar mais ou menos assim: das decisões do juiz ou do juízo da execução, cabe agravo em execução, ou só cabe agravo, na verdade. Das decisões do juiz da execução, cabe agravo. E aí a gente fica, né? Bom, qual que é o rol, então? Quais são as possibilidades que nós temos para saber quando cabe agravo em execução? A questão é que nós não temos, nós só temos essa referência do artigo 197, que das decisões do juízo da execução cabe agravo. Bom, isso se por um lado é ruim, que a gente fica meio a ver navios aí, não tem um rol específico. Por outro lado, nós temos a parte boa. E qual que é a parte boa? Não, a parte boa é que não é difícil, tá? Não é difícil você verificar quando o processo está em fase de execução. E é muito tranquilo, gente. Se cair uma grave execução, eu não acredito muito também que caia, embora faz tempo que não cai. Um agravo, não é tanto tempo, mas já faz um tempinho que não cabe um agravo em execução, ele vai sempre trazer essa informação. Primeiro, que tem sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Isso aí vai estar no problema. Sempre vai estar no problema. Se for uma questão de agravo em execução, que tem sentença penal condenatória, tá? Sempre condenatória, com trânsito em julgado. E aqui sempre vai falar também de uma prática, que para qualquer prática, tá? Mas eu vou colocar aqui só prática. Não vou colocar prática, não. Vou colocar de decisão
vai sempre aparecer aí a hipótese, vai aparecer uma decisão do juízo da execução penal. Da execução penal. Então, aqui, gente, são duas informações importantíssimas para vocês reconhecerem, caso apareça, caso apresente aí uma peça que seja de agravo em execução, são essas duas informações, que tem sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Se aparecer isso, já é 90% que é agravo em execução. E que teve decisão do juízo aí da execução penal. Eu não estou querendo ter bola de cristal aqui também, mas na grande maioria das vezes, gente, na grande maioria das vezes, essa decisão do juízo da vara das execuções penais, ela tem a ver com progressão de regime. Na grande maioria das vezes, então, vai ter a ver com progressão de regime. E se não cair na peça, se cair alguma coisa de execução penal, a grande maioria das vezes também é referente à progressão de regime, tá? É que eu volto a dizer, a gente não tem tempo aqui agora para tratarmos a respeito das hipóteses de progressão, das espécies, das situações de progressão de regime, que a gente precisa entrar lá na lei de execuções penais propriamente dita, né? E trabalhar algumas questões. Eu vou ver se dá tempo da gente fazer isso essa semana ainda, tá? Eu preparar alguma coisa, preparar alguma aula para vocês essa semana, mas vocês depois dêem uma olhada lá, qualquer coisa, no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, tá? Então vejam, a partir do 112 até o 127 da LEP, da Lei de Execuções Penais, que é importante você dar uma olhada lá nisso para ver a respeito da progressão de regime. Até mesmo para você ver, eu não sei se vocês deram uma acompanhada, tá? Quando vocês estudaram, por exemplo, progressão de regime, eu não sei se estudaram, mas quando estudaram, é muito provavelmente que vocês tenham estudado a progressão de regime falando infração, não foi isso? Me ajudem aqui. Então, para o sujeito progredia com 1/6 ou 2/3, em caso de crime hediondo com 2/5. Vocês viram isso? Para falar a verdade, eu não lembro de ter estudado nada em relação a progressão de regime, pena, essa parte da execução penal, eu não lembro de ter estudado nada. Tá. Paula também? Verdade. Eu acho que a gente não viu sobre isso. Então Mas foi pelo que eu pesquisei mesmo. eu vou fazer uma aula para vocês, gente, aqui sobre isso que é importante, nem que a gente faça, se estiverem disponível no sábado, tá? Porque que aconteceu? A pena, ela progredia, e isso aí tá lá, não necessariamente quando você trata de execução penal só, né? Muito provavelmente isso era para ser estudado em Direito Penal 2, quando você fala a respeito da progressão de regime, que está lá no artigo 33, também falando da possibilidade da progressão de regime. Só que lá do artigo 33, isso aí era jogado para a lei de execuções penais. E o que tem, o que era correto antigamente? Era falado, aqui a gente falava em infração para a progressão do regime, tá? Então, o sujeito que era primário, o crime não era hediondo, ele progredia com 1/6, tinha as hipóteses de crime hediondo 2/3, e o sujeito fosse reincidente em crime hediondo específico, 3/5. 3/5. Esqueçam isso, tá? Se não aprenderam, então é melhor nem ver. Por quê? Porque agora essa progressão é feita por porcentagem, tá? Então a gente começa lá, o sujeito cumprir 16% da pena, 20% da pena, 25% da pena, 40% da pena, 50% da pena e 60% da pena.
Aonde que mudou isso? O que mudou isso foi o pacote anticrimes, tá? Então, volto a dizer, eu vou preparar para vocês uma aula, eu vou dar um jeito aqui, vou preparar algo para vocês sobre isso aqui. Mas, por hora, então, vamos focar nessa hipótese, nessa parte aqui. Não sei se vocês podem, depois a gente conversa melhor lá no grupo, se vocês podem num sábado. Eu tenho um compromisso, eu vou para São Paulo, mas eu vou lá pelas 10h30, se a gente pegar às 8, dá para a gente trabalhar um pouco a respeito disso, que é importante. Então, o que costuma cair quando a gente fala em progressão de regime? Vocês vão ver que para o sujeito progredir de regime, ele tem que ter bom comportamento. Ele tem que ter bom comportamento. Ou seja, ele não ter cometido faltas, e ele não pode ter cometido faltas nos últimos 12 meses. Olha o que geralmente aparece. O que geralmente aparece. E até mesmo aqui em hipótese de regressão de regime. É mais comum ainda em situação de regressão de regime. Vai falar que o sujeito, o fulano de tal, ele estava cumprindo pena no regime aberto. Ele estava no regime... Vou colocar aberto, vamos colocar no semiaberto, vai. Melhor no semiaberto. Ele estava no semiaberto. Então, o sujeito estava no semiaberto. Estava cumprindo pena no regime semiaberto. O problema vai relatar lá que esse sujeito, ele praticou, teve alguma atitude, e essa atitude dele foi classificado como falta. Estou colocando aqui entre parênteses, porque estou dizendo que foi classificado como falta, eu não estou dizendo que foi falta. E diante dessa falta, o problema vai dizer aí que o juiz das execuções penais, ele regrediu o regime prisional para o regime fechado. Então, ele regrediu o regime prisional para o regime fechado. Bom, até aqui, quando a gente bate o olho, assim, mais ou menos, fala, pô, tá certo esse negócio, o cara cometeu falta, né? O juiz tem que regredir mesmo para o regime fechado, né? Tranquilo. Bom, não é só que não funciona bem assim. O que é hoje majoritário na jurisprudência? É que diante de um cometimento de falta, tá? Diante de um cometimento de falta, deve ser instaurado um processo administrativo. E dentro desse processo administrativo, lá que o sujeito vai ser sindicado, pode ser uma sindicância também, ele tem que ter direito ao contraditório e à ampla defesa. E os problemas, na grande maioria das vezes, a questão está aqui. Vai dizer que o juízo das execuções regrediu o regime do sujeito sem observar aqui esse processo administrativo disciplinar. Não é o juiz que faz esse processo administrativo disciplinar, é o diretor do presídio que faz esse processo administrativo disciplinar. Mas a questão é que ele não pode simplesmente anotar na ficha prisional do sujeito que ele teve uma falta grave, mandar para o juiz da execução, e o juiz da execução regredir o regime desse sujeito sem esse processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, tem até a súmula 533 do STJ. Então, a súmula 533 do STJ. Então, gente, quando cai questões, a grande maioria das vezes, tá? Pode ser que mude, mas a grande maioria das vezes, a maioria das hipóteses que vai aparecer hipóteses de agravo em execução, ou para você resolver o problema trazendo ali a conhecimento sobre a lei de execuções penais, vai ser quanto à regressão de regime,
ou impossibilidade do sujeito progredir de regime diante do cometimento de um ato enquadrado como falta. Só que diante desse ato enquadrado como falta, essa pessoa não teve aí o devido processo legal, tá? Não teve um processo administrativo disciplinar garantindo a ele o contraditório e ampla defesa para ver se era uma hipótese, se era situação de falta ou não, tá? Então, aqui é a grande maioria das vezes nós vamos ter uma situação como essa. Existem várias hipóteses também de falta, tá? Que é falta. Volto a dizer, eu vou preparar para vocês, vou fazer uma aula para vocês a respeito disso, que a ideia hoje era a gente tratar mais dessa parte mesmo procedimental do agravo em execução, mas eu estou vendo que tem a necessidade, a gente vai fazer isso sim, a gente combina a respeito disso. Bom, dito isso então, volto aqui. Como é que eu sei que é um recurso de agravo em execução? Você, novamente, vai ter que ver que a decisão foi do juízo da execução penal. Então, o juízo foi da execução penal. É muito comum aparecer essas hipóteses que eu falei para vocês. É comum aparecer situações em que o juiz ele revoga, uma hipótese aqui de revogação do livramento condicional. Revogação do livramento condicional. Depois aí eu já vou remeter aqui para vocês, vocês dêem uma olhada a partir do artigo 82 do Código Penal, tá? Que o artigo 82 do Código Penal vai tratar das hipóteses de revogação do livramento condicional. Situação aqui também que cai muito a respeito de unificação de penas, a questão mais possível de acontecer, unificação de penas. Aqui em unificação de pena, gente, vocês sabem que recentemente também nós tivemos uma alteração aí no artigo 75 do Código Penal. O artigo 75 do Código Penal aumentou a quantidade de pena para 40 anos. Então, quantidade máxima de pena para 40 anos. O que acontece? Você pode pegar um sujeito aí que tenha, por exemplo, 5 processos. E quando você soma as penas desse sujeito nos 5 processos, dá lá, sei lá, vamos pegar aqui, no processo 1, ele tem 10 anos para cumprir, no processo 2, ele tem 8, no processo 3, ele tem mais 8, no processo 4, ele tem 12 anos, no processo 5, ele tem, deixa eu ver, para dar aqui, 18, sei lá, vamos colocar mais uns 15 que dá, só tenho certeza. Mas não vamos fazer conta aqui não. Então, olha só, 15 mais 12, 27, com 8, 35, com mais 8, 43, olha só, ele tem 53 anos de pena para cumprir. Só que isso aqui é no juízo A, isso aqui ele foi condenado e está lá no juízo B, aqui no juízo C, aqui no D e aqui no E, tá? Então, essas condenações estão espalhadas por aí. O que acontece? O que deve acontecer? Essas penas aqui devem ser unificadas em um único juízo. Único juízo. E para que isso deve acontecer? Bom, uma das situações que isso
deve acontecer é para que o sujeito não cumpra mais do que os 40 anos que ele deva cumprir, tá? 2, para que tudo isso fique concentrado num único juízo de execuções penais, né? Imagina, eu tenho que fazer pedido em um juízo, faço pedido em outro juízo, né? Daí um juiz dá uma decisão, outro juiz dá outra decisão, fica um negócio meio confuso, fica um negócio meio complicado, né? Então, hipótese aqui de quando for negada a unificação de penas, cabe agravo em execução. Outra hipótese comum de aparecer por aí é a decisão que revogar o sursi, a suspensão condicional da pena, tá? Então, situações que revogar a suspensão condicional da pena. Aí eu peço para vocês darem uma olhada no artigo 77 a 82 do Código Penal, para vocês trabalharem, ver lá o direito material, tá? Como é que funciona isso. Então, gente, olha só, são as hipóteses que mais apresentam situações de agravo em execução, são essas, tá? São essas. Pode ter outras? Podem, como eu já disse, o rol não é taxativo. O importante é você saber que a decisão, ela foi exarada pelo juízo das execuções, tá? E aqui que eu digo para vocês, que por mais que às vezes vocês tenham dificuldade com lei de execuções penais, a gente vai tentar dar uma suprida nisso com alguns assuntos que são mais importantes, que eu vou preparar essa aula para vocês, quase sempre a situação ela acaba sendo única, tá? Ela acaba sendo única. Por exemplo, olha só, nessa hipótese aqui que eu coloquei para vocês, vamos colocar aqui, da unificação da pena. Vai dizer que o juiz, o problema vai narrar que o juiz das execuções negou a unificação das penas desse sujeito. O que você vai ter que demonstrar? Você vai ter que demonstrar só a necessidade dessa unificação das penas e mostrar que o juiz laborou em equívoco, laborou em erro por não ter unificado essas penas, tá? E lá no final você pede o quê? Que seja reformada a decisão com a finalidade de se reformar. Então, reformada a decisão com a finalidade de se unificar a pena, dando-se provimento ao recurso. Acaba sendo teses praticamente únicas, tá? Teses praticamente únicas. Volto aqui, o problema um pouco maior é que o direito material, às vezes, tem que ser encontrado na lei de execuções penais. Vamos tentar dar uma diminuída nesse problema aí que nós temos sobre a falta de, não vou dizer falta de conhecimento, né, mas a falta de aprofundamento na lei de execuções penais. E aí eu vou trabalhar aquilo que eu acho que é mais palpável de cair, de aparecer alguma coisa, que geralmente é a progressão de regime e faltas prisionais, tá? Eu vou trabalhar isso com vocês, que a gente não tem tempo para fechar a lei de execuções penais uma hora dessa. E torcer para não cair, né? Vamos estudar torcendo para não cair. Ótimo. Então aqui a gente já viu que cabe agravo em execução das decisões do juiz da execução penal, de acordo com o artigo 197, tá? E o artigo 197, então, é o fundamento legal, tá? Fundamento legal é o artigo 197. Certo. Vimos aqui, então, o fundamento legal, a gente vai ver a competência. E a partir daqui, vocês vão passar a ver o seguinte, que o procedimento, ele é idêntico ao recurso em sentido estrito, tá? Então, o procedimento, ele é específico, idêntico do recurso em sentido estrito.
Então, essa é a questão. É igualzinho recurso em sentido estrito. Ah, onde que está essa informação? Súmula 700 do STF. Tá? Então, a súmula 700 do STF vai tratar do recurso em sentido, vai dizer que o agravo de instrumento, ele segue o inferno, agravo de instrumento, o agravo em execução, ele segue o procedimento do recurso em sentido estrito, tá? Então, o procedimento é o mesmo. Bom, se o procedimento é o mesmo, a gente sabe que a competência aí para conhecer do recurso em sentido estrito será do tribunal. Tribunal de Justiça. Justiça. Ou TRF. Mas isso o problema vai te dar também. Pode aparecer que seja o TRF? Pode. O que é o TRF? É o Tribunal Regional Federal, tá? Então pode ser o Tribunal Regional Federal. Bom, como é que eu vou saber se é para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal? O problema vai te contar. Fique tranquilo. Fique tranquilas que o problema vai contar para vocês. Ele vai falar que o juízo da execução, da vara da execução X, tá? Do Estado X, que praticou tal ato, que emitiu tal decisão. Ou então ele vai falar que foi o juízo da execução da vara da vara federal, tá? Então, juízo da vara das execuções federais. Então, pessoal, o problema vai falar para vocês, tá? O problema vai falar. Só existe aqui, ó, uma possibilidade de pegadinha aqui, que é a seguinte, aqui eu quero que vocês prestem atenção. Eu também nunca vi cair isso em prova, mas isso é bom saber, que é a seguinte: se o sujeito ele foi condenado pela justiça ou por crime de competência da Justiça Federal, mas ele venha a cumprir pena numa penitenciária, num presídio estadual, a execução dele vai ficar na vara das execuções estaduais ou na vara das execuções federais? E aí, o que vocês duas acham? Acho que na estadual. Estadual? É isso aí. Então, isso aqui é pegadinha. Se o problema narrar que o sujeito ele foi condenado por crime de competência da Justiça Federal, opa, logo a gente já imagina que é competente para tratar da execução desse sujeito a vara das execuções federais. Mas se ele tiver, olha só, se ele tiver em presídio estadual, a execução desse sujeito, ela deve migrar para vara das execuções criminais, ó, VEC, vara das execuções criminais estadual. Estadual. Isso é pegadinha, tá? Isso aqui é pegadinha. Então, fiquem atentas a isso. Se a competência aqui e o procedimento é o mesmo do recurso em sentido estrito, meninas, vejam aqui, nós vamos ter o quê? Uma petição de interposição. Petição de interposição. E a petição de interposição, ela vai ser interposta aonde? No juízo da decisão.
Então, se falar lá que o juízo das execuções, ou a quinta vara das execuções criminais da comarca do Rio de Janeiro, por exemplo, a sua petição de interposição será para a quinta vara das execuções criminais da comarca do Rio de Janeiro. Então, você precisa fazer a petição de interposição na mesma coisa, nos mesmos moldes do recurso em sentido estrito. Bom, se segue o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito, nessa petição de interposição, tá? Nessa petição de interposição aqui, é necessário que haja o pedido de retratação. Então é necessário, gente, que tenha o pedido de retratação. Então, como é que é essa petição? Vai lá, excelentíssimo senhor doutor juiz da quinta vara das execuções criminais da comarca do Rio de Janeiro. Aí o fulano de tal, devidamente qualificado na execução, número tal, vem por meio do seu advogado, né, com fundamento no artigo 197 do da Lei de Execuções Penais, interpor agravo em execução. Requer que Vossa Excelência se digne em retratar ou reformar a sua decisão. Caso contrário, após a juntada das contrarrazões, que o processo seja remetido ao tribunal para apreciação. Ponto. Tá? Local, data, OAB, advogado OAB. Tá aí. É sua petição de interposição. Tá? Então, a petição de interposição, e não esqueçam do pedido de retratação aqui, e o fundamento do pedido de retratação é o artigo 589 do Código de Processo Penal. Tá? Então, tá aqui. Feita a petição de interposição, você vai fazer agora as razões. As razões. As razões do seu agravo em execução. E as razões do agravo em execução, ela deve ser endereçada ao tribunal, tá? Ela é endereçada ao tribunal, da mesma forma que é feito lá no recurso em sentido estrito. É a mesma coisa, a mesma coisa. Aqui eu só quero fazer uma ressalva, gente, e aqui eu já adianto para vocês também, tá? O prazo, qual que é o prazo? Qual que é o prazo do agravo em execução? Você pode revirar a lei, que a lei não fala em prazo. Bom, se a lei não fala em prazo, o que a gente sabe? Que o prazo é do rese, de 5 dias. 5 dias. O prazo é de 5 dias. É a mesma ideia, 5 dias para a interposição do recurso, e daí, depois da intimação, 2 dias para apresentar as razões. Eu nunca vi prova em que o recurso já tivesse sido interposto e o sujeito só foi intimado para apresentar as razões. Eu nunca vi. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Se o problema narrar que o recurso já foi interposto e que você foi intimado a apresentar aqui as razões, você vai só apresentar as razões. E aí você vai ter uma petição simples de juntada, tá? Você vai ter uma, então, petição de juntada das suas razões recursais. Volto a dizer, nunca vi isso acontecer. Mas se o problema narrar que o recurso já foi interposto, você vai falar, você vai tratar aqui a respeito, então, somente das razões e uma petição de interposição, tá? E ainda é possível, nunca caiu um agravo em execução também para apresentar as contrarrazões,
mas que o Ministério Público tenha recorrido de alguma decisão do juiz da vara das execuções criminais e você tenha que apresentar as suas contra-razões. Bom, se acontecer isso, é mais fácil ainda, porque nas contra-razões você vai ter que rebater ponto a ponto. E as contra-razões, ela é endereçada ao tribunal e você tem a necessidade também da petição de juntada. Petição de juntada vai ser endereçada ao juízo da vara das execuções criminais, tá? Então, aqui, pessoal, fiquem tranquilos quanto a isso, que é a mesma coisa do recurso em sentido estrito. Bom, eu não vou falar para vocês a respeito de legitimidade. Eu posso até falar, para falar que eu não falei das... Aqui nós vamos ter, com legítimo, sempre vai ter o MP e o apenado. O apenado, ou condenado, né? Então, sempre os legítimos, parte legítima vai ser o Ministério Público e o apenado, ou condenado. Somente essas duas partes podem interpor aqui agravo em execução, mais ninguém. Então, é o Ministério Público e o apenado e o condenado vai ser aqueles que podem apresentar. O prazo, já disse para vocês, o prazo é de 5 dias, tá? Então, nós vamos ter um prazo de 5 dias para interpor o recurso e 2 dias para apresentar as razões. Bom, como é muito provável que se cair um problema desse, você vai fazer a petição de interposição e as razões juntos, né? O prazo para que você vai datar aí os dois é de 5 dias a partir da intimação, tá? Então, a partir da intimação, nós vamos ter essas duas possibilidades aí de prazo. Então, era 5 e 2 dias, mas aqui vai cair em 5 dias, tá? Que é o prazo da interposição, você já vai interpor e apresentar as razões. Bom, vamos ver aqui, ó, colocar de forma geral, teses e requerimentos. De forma geral, tá? De forma geral, nós vamos ter aqui, até porque a gente fala de forma geral, porque não tem como a gente prever o que vai cair, existe uma possibilidade aí ampla de cair várias coisas na fase de execução. Mas primeiro, então, o que você pede aqui na sua petição? Primeiro, vou colocar petição de interposição. Você vai pedir aí, primeira coisa, o recebimento. Recebimento e processamento do recurso. Processamento é a mesma coisa que provimento? Não, aqui é na petição de interposição, que você está fazendo para o juiz Tá, da vara de execuções. Então, aqui é interposição, você vai na VEC, tá? Então, você pede o recebimento e o processamento do recurso. Processamento é dar andamento ao recurso. Vou colocar A. B. Seu segundo pedido aqui vai ser a retratação. O juízo faça a retratação nos termos do artigo 589 do CPP. Tá? 2 não, 3 aqui. C, a remessa.
do recurso ao Tribunal de Justiça ou ao TRF, dependendo do caso. Se for vara das execuções de competência estadual, Tribunal de Justiça. Se for de competência federal, ao Tribunal Regional Federal. Então, esses são os pedidos aqui que você vai fazer na sua petição de interposição, tá? E agora são os pedidos que você vai fazer aqui nas suas razões. Então, aqui nas razões. Veja, nas suas razões aqui, você sempre vai demonstrar, isso é a tese, tá? Vai ser a tese, o equívoco da decisão do juiz da VEC. Olha só, e aqui eu quero dar um ar de esperança para vocês. No seguinte sentido, de que se cair um agravo em execução, para vocês não se desesperarem. E por que vocês não devem se desesperar? E eu vou colocar aqui embaixo. Porque sempre vai estar dizendo a decisão que o juiz tomou. Então vai colocar lá que o juiz ele regrediu a pena, o juiz negou progressão de regime, o juiz ele revogou o livramento condicional. Ou aqui, o juiz revogou, por exemplo, o sursi. O juiz negou a unificação das penas. O juiz negou reconhecer a extinção da punibilidade. E aqui, gente, e aonde que vem a esperança? Olha só, então vai estar aqui, que o juiz negou a progressão de regime. O que você vai ter que saber? Você já sabe que ele negou a progressão de regime. Você vai ter que mostrar que ele se equivocou. E aí você vai abrir sua lei de execuções penais, vai lá a partir do artigo 112, da lei de execuções penais, e você vai ver aonde foi o equívoco do juiz. Aonde o juiz errou. Ou então, olha só, o juiz revogou o livramento condicional. Você vai lá a partir do artigo 83, eu tinha falado 82, acho, mas 83 do Código Penal, você abre lá no artigo 83 do Código Penal e você vai lá até o 89, se eu não me engano, e vai estar as situações em que o juiz ele pode revogar ou é facultativo a revogação do livramento condicional. E ali você já compara, tá? Aquela situação que a lei diz e a situação que o juiz tomou. O que o juiz errou? Aonde o juiz errou, tá? E é isso que você vai confrontar, é isso que você vai debater. Por isso que eu falo para vocês, a primeira coisa, né? Uma palavra aqui de ânimo para vocês.
é que vai estar presente qual foi a decisão do juiz. E a decisão do juiz, se já está ali, é porque o juiz tomou uma decisão errada. Porque o examinador não ia colocar que o juiz tomou a decisão certa para você fazer um agravo em execução. Não faz sentido. Então, vai estar a decisão do juiz e você já sabe que aquela decisão foi errada. Qual que é a grande questão agora? É você saber, tá? E não é que você precisa saber de cabeça, por isso que você vai estar com o seu código. É você saber, é você verificar quais são as hipóteses que o juiz errou. E aqui, ó, eu vou fazer isso para ajudar vocês, não agora, que eu também não tenho na cabeça todos esses daqui, tá? Mas lembra da semana passada, sábado, eu falei com vocês da marcação do VAD, né? Então, você vai lá no seu artigo 97 da LEP, o 197 da LEP, vai estar lá, artigo 197, e você vai fazer lá algumas remissões no seu artigo 197. Então, lá no artigo 197, você vai colocar lá, por exemplo, artigo 77 a 82 do Código Penal. O que trata o 77 a 72? Trata do sursi, mas você não pode escrever que é sursi, tá? Aqui não escreve não, só estou colocando para você. Trata do sursi. Você já sabe que ali é uma hipótese. Você coloca lá também artigo 83 a 89 do Código Penal. O que trata aqui? Trata de livramento condicional. Também não escreva, só para você saber. Aqui você vai colocar também, de acordo com a LEP, as hipóteses de falta, tá? Eu preciso confirmar onde está a falta e progressão de regime, e você vai colocar os artigos ali. São as partes, as situações que mais podem aparecer. Então, você fazendo já essa referenciação, essa remissão aqui, já vai ficar mais fácil para vocês. Então, não se desesperem com o tema execução. Volto a dizer, o examinador já vai trazer para vocês, o examinador vai colocar para vocês qual foi a decisão do juiz. E você vai ficar aí com a tarefa de demonstrar que a decisão do juiz foi equivocada. E aí basta você confrontar a decisão do juiz com a lei, tá? Basta você confrontar a decisão do juiz com a lei. Você faz essa confrontação da decisão do juiz com a lei. Ótimo. E aí, no final, aqui nas razões, né? O que você vai, seu pedido? Requerer a reforma da decisão com a concessão do benefício antes negado. Com a concessão do benefício antes negado. Ou a revogação da decisão indevida. Explico para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, então, nas razões, nos seus pedidos, você vai mostrar aqui, tá? Você vai alegar o equívoco da decisão dos juízes das execuções finais, das execuções criminais. E no final aqui, ó, no requerimento, tá? Então, no requerimento você vem, ante o exposto, requer, aqui o quê? Requer a reforma ou vamos, como vocês gostam, né? Como todo mundo gosta, na verdade. Ante o exposto, requer que seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão do
respeitável juízo da vara das execuções criminais, vírgula, a fim de se conceder o benefício da progressão de regime prisional. Ponto. Você fez o requerimento, acabou. Nesses termos, pede provimento. Ou se for aqui a revogação de uma decisão indevida do juiz, se o juiz, por exemplo, ele revogou tá, não vou nem revogar. Vamos lá, que o juiz ele regrediu o regime prisional do sujeito, né? A mesma coisa, antes posto, tá? Requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão do respeitável juízo da vara das execuções penais, a fim de revogar a decisão que regrediu o regime prisional do fulano de tal. Ponto. É isso, tá? O pedido aqui é isso. Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo, tá? Alguma dúvida? A gente não tem tantas minúcias aqui no agravo em execução, por ser um recurso, volto a dizer, que segue identicamente o procedimento do recurso em sentido estreito. Até aqui, alguma dúvida com vocês? Não. Não. Ajudou ou piorou? Deu um desespero. Não, mentira. Ajudou. Ajudou, sim, bastante. Mas deu desespero, Sueli? Qual parte? Tô brincando. Não, sério, por pensar você na... falou que a gente não aprendeu sobre execução penal na faculdade. Meu medo também é esse. Não, mas eu vou dar uma passada aqui, dar uma catada, volto a dizer, não dá pra gente trabalhar tudo, né? Mas eu vou dar uma passada aqui naquilo que eu acho mais importante para vocês. O procedimento é esse. Daí volto aqui com vocês. A parte boa é a seguinte, que costuma ser tese única. É tese única, tá? Não tem muita coisa, porque não tem o que o juiz fazer tanta besteira na execução penal. É diante de uma situação específica, então vai ser tese única ali. E a outra questão é que o problema vai mostrar onde o juiz errou. Ele vai mostrar onde o juiz errou. Aí é só você ir lá e comparar com a lei. Não vai ter muito problema não, gente. Tá bom. Fiquem tranquilas. Mas vocês acham que é bom dar uma passadinha aqui? Eu acho que na progressão, pelo menos de regime, eu acho que é bom, viu? E faltas, eu vou passar com vocês, pode deixar. Tá bom? Porque daí, como mudou com o pacote anticrime que mudou? Sim. Aí, no caso, pode acontecer de ter alguma coisa falando de um crime que foi cometido antes do pacote anticrime e tentar aplicar essa nova forma? Pode até ser que apareça uma questão assim. E aí não pode aplicar porque prejudicaria a situação do réu. Mas eu vou falar com vocês disso, pode deixar. Tá? A gente combina lá um dia da semana. Então, amanhã eu tenho reunião da faculdade, eu não consigo me encontrar com vocês. Eu vou pensar direitinho se vale a pena eu estudar com vocês revisão criminal. Eu vou estudar para desencargo de inconsciência, né? Vai que eu falo, não vou fazer revisão criminal com vocês, cai uma revisão criminal, eu não durmo mais. É melhor eu passar com vocês a respeito disso, e aí a gente trata dessas partes da lei de execução penal que eu acho que é importante para vocês. Tá bom. Tá bom, pessoal? E eu vou mandar também, eu vou mandar para vocês um problema de agravo em execução, que vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, não. Daí vocês leiam, tá? Leiam esse problema e a gente vai conversando a respeito dele. Tá bom, certinho. Então tá bom, pessoal. Obrigado, viu? Obrigada, Bruno. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.